Olá, vamos a mais um POP, vamos mais um treinamento e hoje a gente vai falar sobre o POP de refrigeração, onde a gente vai estar vendo alguns procedimentos que a gente vai estar adotando nesse período de pandemia para que a atividade de vocês seja feita com o máximo cuidado, inclusive, né, para evitar a questão da contaminação. Peço que vocês prestem atenção e qualquer dúvida é só perguntar para o coordenador de vocês, para o supervisor de vocês. Então, como objetivo principal, nós temos aí a orientação com relação aos cuidados que vão ser adotados nesse período aí de pandemia. É claro que é importante a gente observar que essas medidas preventivas, elas vão agora nos acompanhar. Antes vocês executavam a atividade de uma forma e agora vocês vão ter que executar a atividade dentro do procedimento estabelecido. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esses procedimentos no decorrer do treinamento. Então, a gente tem aí os nossos equipamentos de proteção individual. Vocês vão estar trabalhando com a proteção respiratória. E aí, gente, importante, a proteção respiratória para atividades dentro da casa de máquina não é a máscara de tecido, é a PFF2. Porque a máscara de tecido vai ser para deslocamento e a PFF2 ela fornece uma questão de filtragem melhor do que a máscara de tecido. Então, entrou na casa de máquina, vai executar alguma atividade, vai utilizar a PFF2. O Tyvek, que entra agora também como uma proteção a mais. Aí vocês vão ter o Tyvek e vocês vão ter também a questão do avental de TNT, que esse avental vai fazer uma proteção, uma barreira a mais com relação ao uniforme de vocês, para que evitar a contaminação desses uniformes. E o Tyvek em atividades em que vocês precisem lavar a máquina. Nós vamos ter também a questão das luvas, que aí luva você vai ter, se for uma atividade onde você precise utilizar água, você vai estar utilizando a luva de látex. Se você for fazer uma atividade mais simples, você vai poder estar utilizando a luva de malha pigmentada ou a Taniflex, que é aquela luva pretinha que vocês normalmente utilizam, que ela tem a palma emborrachada. O óculos, a proteção dos olhos, ela é importante nesse momento, porque os olhos também é uma via de contaminação. Então, a gente vai estar adotando o óculos, que é o óculos ampla visão. Aqueles que já usam óculos vão estar utilizando o protetor facial, que é quem utiliza óculos de grau não tem como utilizar esse óculos ampla visão, vai estar utilizando o óculos de grau. E o capacete. O capacete em atividades em que vocês têm um risco de impacto na cabeça, ok? Vocês vão ter alguns materiais agora extra na atividade de vocês, e aí a gente encontra saco plástico, que era uma coisa que vocês não tinham, e agora vocês vão ter que passar a levar para execução de atividade no cliente. Solução limpadora, que é uma solução de água com hipoclorito de sódio, que vocês vão estar utilizando para higienização de ferramentas e calçado. O álcool 70, que você vai estar utilizando para higienização das mãos, e você vai estar também com a fita Hellman. Essa fita Hellman vai ser utilizada para quê? Para lacrar os sacos de descarte. Uma coisa importante é a parte do isolamento da área. Qual é o objetivo? Visar a exposição de terceiros e impedir que pessoas que não têm nada a ver com a atividade de vocês entrem no ambiente onde vocês estão executando a tarefa. Porque vocês vão conhecer do risco, mas essa pessoa não. E às vezes sempre tem uma pessoa que, não conhecendo do risco, não sabendo da atividade, vai lá só para dar uma olhadinha. Então, isole a área, passe uma fita zebrada, informe
ao cliente: olha, a gente vai precisar isolar a área para execução da atividade. Isso é muito importante, gente, para a gente evitar qualquer transtorno com relação à questão de acidente, com relação a ferimentos acidentais, queda de pessoa no ambiente. Então, aí, o isolamento da área é importante. Tenha sempre uma fita zebrada na sua bolsa. E aí, a gente tem uma questão dos riscos. Ah, Nédia, quais os riscos que eu vou ter nessa atividade? Eu acompanho o pessoal da refrigeração e aí a gente vê que é uma atividade relativamente simples, mas que fornece risco, porque vocês trabalham muitas vezes com as máquinas ligadas, não é? Muitas vezes vocês fazem a troca de uma troca de filtro. Vocês não desenergizam a máquina para trocar o filtro. Precisa fazer uma manobra num quadro elétrico. Vocês não desenergizam o quadro elétrico para fazer uma manobra, mexer num botão, mudar de um exaustor para o outro, o quadro precisa estar energizado. Então, a gente tem um risco elétrico, a gente tem a questão que aí é o risco de acidente. A gente tem a questão dos motores, quando vocês precisam mexer num motor de um dos exaustores. É importante que nessa atividade em específico, onde vocês precisam mexer no motor, onde vocês precisam fazer uma manutenção, uma intervenção em um equipamento elétrico, que ele tenha, gente, rotação, isso é importantíssimo e a gente precisa deixar isso bem alinhado. Todas as vezes que você for mexer numa bomba, todas as vezes que você for mexer num motor, todas as vezes que você for mexer em um exaustor, as hélices do exaustor que podem funcionar, que tem esse movimento giratório que a gente chama de força motriz, a gente precisa ter um cuidado de desligar o equipamento. Por quê? Para evitar a questão de lesão nas mãos. Uma vez que você está executando a atividade e que você está com o equipamento ligado, com o equipamento energizado, a gente tem dois riscos principais. Um, o equipamento começar a funcionar de uma forma que no momento que você não queria que ele funcionasse. E o outro é a questão do choque elétrico. Você pode sofrer uma fuga de energia e isso pode te atingir. Então, vamos ter um cuidado com relação a essa atividade em específico. Na maioria das vezes, vocês estão fazendo a troca de um filtro. E aí, a troca de um filtro de uma casa de máquina, ela não tem tanto mistério, é mais fácil, é mais tranquilo. Mas aí, Nédia, não tem nada demais, é só um filtro empoeirado, eu vou colocar ele dentro de uma sacola, vou jogar fora. Mas aí, esse filtro empoeirado, ele vai ter a presença de fungos, ele pode ter a presença de vírus e ele pode ter a presença de bactérias. E mais importante é que, nesse momento em que a gente está vivendo, alguns dos nossos clientes, algumas casas de máquinas, elas ficaram aí uns 2 meses sem serem utilizadas. Oba, os fungos que estavam lá, eles aumentaram em quantidade. Então, eu tenho uma colônia de fungos que talvez você não veja. Eu posso ter uma presença muito grande de ácaro que você também, a olho nu, não vai ver, mas que está lá. E aí eu preciso de ter o cuidado com o quê? Com a minha respiração. Porque todas as vezes que entra uma poeirinha no meu nariz, vai entrar ali também um fungo no meu nariz. E esse fungo, ele pode se proliferar gerando aí as ites que nós conhecemos, sinusite, rinite, doenças respiratórias, bronquiolite, porque esse fungo ele pode entrar nesse trato respiratório e ir até o pulmão e causar um processo inflamatório lá no pulmão. Então a gente tem que ter um cuidado de proteção. Parece ser uma atividade simples, parece não ter nada demais.
Parece, mas às vezes vocês estão vendo bem, né? O risco que a gente está vivendo agora, o período que nós estamos vivendo agora, é um inimigo invisível. Você não consegue ver ele. Aparentemente está tudo bem. Você vai na padaria, está tudo bem. Você conversa com a pessoa, está tudo bem. Mas se você for observar, esse risco invisível, esse perigo invisível, esse inimigo invisível, que é o vírus do Covid, ele quando ataca alguém, ele já começa a atacar essa pessoa e essa pessoa já começa a ter dores de cabeça, febre, não é assim? Mas você viu ele? Por onde que ele entrou? Como é que ele chegou? Onde que ele estava que eu não vi? Quem é que estava contaminado que eu não vi? Então, nesse momento, gente, eu sei que é incômodo o uso da máscara. Eu reconheço que é incômodo. É difícil, às vezes, a gente se adaptar, principalmente no nosso país, que é um país bem quente. Mas, nesse momento, a gente precisa se cuidar. E não é só nesse momento, não. Vocês vão ver que a gente vai ter que mudar o hábito para a vida, porque as coisas vão precisar mudar. Talvez a gente entenda o Brasil ou o mundo antes Covid e pós-Covid. E aí algumas mudanças, elas serão significativas para a nossa vida no dia a dia. Tem a questão do risco ergonômico. O risco ergonômico, ele se dá muito porque as casas de máquinas são pequenas. Algumas casas de máquinas têm um equipamento muito grande e às vezes vocês precisam fazer uma manutenção e vocês precisam entrar nesse ambiente que é muito apertadinho para fazer uma troca de uma peça. E você pode, nesse momento, ter uma questão de uma postura inadequada. Isso aconteceu há um tempinho atrás, quando a gente ainda estava na nossa atividade regular. Se eu não me engano, foi o Robson Rosa. Ele foi fazer a troca de uma peça dentro de uma casa de máquina que era muito apertadinha. E para ele entrar foi difícil, para ele sair foi difícil. E se ele mantivesse aquela postura ali durante muito tempo, ele ia ficar com dor nas costas. E essas dores que a gente sente são dores musculares. Essas dores que nós sentimos, existe uma nomenclatura, aquela nomenclatura complicadinha, ela se chama osteomuscular, que é doença osteomuscular, que é uma doença o quê? Que ela vai abranger a parte muscular, a parte óssea e vai também abranger a parte dos ligamentos. Então, toda vez que antigamente a gente falava assim, é uma tendinite, é uma LER, não era assim que a gente falava? Lesão por esforço repetitivo. Deixa de ser um esforço repetitivo? Às vezes não é um esforço repetitivo, às vezes é uma posição que você adotou e depois você sente as dores. O que é indicado nesse momento? Tive um momento onde eu tive a exigência de uma postura inadequada. Opa, peraí, minha postura está inadequada aqui, mas eu preciso relaxar minha musculatura e preciso relaxar os meus ligamentos. Então, eu vou mudar de postura. Então, terminou a atividade, aquele momento em que você precisou ficar numa postura inadequada, automaticamente após você vai lá, estica os braços, bota os braços lá para cima, mantenha a coluna reta, sabe? Bota assim o bracinho lá para trás, movimenta. A gente já fez esse exercício no DDS, a gente está esticando os braços, movendo a coluna, abaixa, tenta manter a coluna reta, né? Movimenta o pescoço. Isso é importante para que você, após a execução da sua tarefa, você possa fazer um revezamento postural. Nídia, mas a minha tarefa vai durar muito tempo e durante muito tempo eu vou ter que ficar nessa posição. Então, é importante que ao invés de você ficar numa mesma posição durante toda a tarefa, que você reveze esse posicionamento durante a execução dessa tarefa. Para um pouquinho, respira. Mas assim vai demorar muito. É melhor demorar um pouquinho mais e você não ficar com dores nas costas. Ok? Aí a gente tem o risco químico, que vocês usam materiais para poder
tá fazendo a manutenção da questão do ar-condicionado, limpeza de serpentina, utilização de gás, até mesmo aquele multiuso para poder fazer a limpeza da superfície dessas casas de máquina. Então é importante que vocês tenham o cuidado. Nunca manuseie produto químico sem luva, nunca manuseie produto químico sem óculos. Nunca faça isso, porque existem materiais que vocês utilizam que eles são corrosivos e aí vocês podem ter um ferimento, lesão, queimadura química nas mãos. Então é preciso vocês entenderem que o risco está aí, a atividade de vocês, ela tem um risco. E quem é que tem que se proteger? Você. Você recebe o EPI para proteção. Então você precisa, e quando você recebe o EPI, você assina lá na fichinha de EPI, recebi. Se você não reparou, lá na fichinha de EPI diz assim, declaro, com a sua própria palavra, você fala assim, declaro ter conhecimento dos riscos da atividade e de como utilizar o EPI. Então, quando que você vai utilizar uma luva de látex, por exemplo? Está trabalhando com produto químico, está trabalhando com algo úmido. Quando que eu preciso produzir uma proteção respiratória? Quando eu estiver trabalhando num ambiente que tenha poeira, quando eu estiver trabalhando com um ambiente que tenha cheiro. Quando que eu preciso utilizar óculos? Quando eu tenho risco de alguma coisa cair no meu olho. Certo? Então, a gente vai estar trabalhando com esse cuidado. É só uma poeirinha, não vou utilizar óculos. E eu sei que a maioria não gosta de utilizar óculos, porque é uma briga, né? Mas eu não vou utilizar óculos não, porque é rapidinho. No rapidinho, cai uma poeirinha no olho, gera uma conjuntivite química. Então, vamos ter um cuidado, utilizar os EPIs de forma adequada, evitar executar a atividade com pressa para acabar rápido, porque isso vai fazer com que vocês possam desenvolver aí uma doença ou até mesmo ter uma lesão por acidente de trabalho. Aqui a gente vai ter o passo a passo da atividade. Primeiro, a gente tem que solicitar autorização do cliente para execução da tarefa. Uma vez que vocês em algum momento vão precisar fazer intervenção em casas de máquina e talvez tenha que desligar o ar-condicionado, então é importantíssimo que o cliente esteja ciente desse processo de execução, até para saber se você vai poder fazer naquele exato momento em que você está lá para executar ou se nós teremos que reagendar a tarefa. Faça a vestimenta do EPI antes de começar a atividade. Gente, é muito sério e é responsabilidade de vocês. Vocês precisam se comprometer com o uso do equipamento de proteção individual. Por lei, a empresa tem que fornecer e explicar a importância do porquê usar. E, por lei, vocês têm que usar. Isso é obrigatório, tá bom? Então, nesse momento em que a gente está tentando evitar, impedir a questão da contaminação, a gente precisa da ajuda de vocês com relação à utilização do equipamento de proteção individual. Inicie a ordem de serviço no sistema, importantíssimo, porque é através dela que a gente vai gerenciar quanto tempo você ficou executando o serviço no cliente, qual material que você usou, qual era o defeito do equipamento, se foi consertado, se não foi consertado, se precisa de uma outra manutenção, outro tipo de manutenção. Então, é importante que seja iniciada a OS no sistema. Terminou essas 3 primeiras fases, você vai realizar uma substituição de filtro. É importante o quê? Vou pegar esse filtro com o máximo cuidado para impedir que a partícula de poeira se espalhe no ambiente. Vou tirar ele e vou colocar dentro de uma sacola plástica. Essa sacola plástica, ela vai ser devidamente lacrada para evitar que outras pessoas que fazem o manuseio desse resíduo, que eles sejam contaminados por uma poeira, por um ácaro, o que nós explicamos no slide falando a respeito de riscos biológicos. É importante também testar todos os equipamentos e peças antes e depois das atividades. Antes para você saber qual o defeito, depois para você saber se está funcionando.
Higienizar as ferramentas ao término da atividade com a solução limpadora. Gente, isso é muito importante. Até então, vocês pegavam a ferramenta no EPAD, pegavam materiais no almoxarifado, e aí, depois de terminava a atividade, você ia lá e entregava para o almoxarife. Era assim que funcionava. Sem fazer uma prévia higienização dessa ferramenta, e agora não pode mais ser assim. Até porque, normalmente, a pessoa que está no almoxarifado, ela não está utilizando luva. E aí ela pega essa ferramenta que está contaminada. E ainda que ela tivesse utilizando luva, a obrigação de quem pega a ferramenta também é de fazer a manutenção. Então, sujou, terminou o serviço, passa a solução limpadora na ferramenta, para evitar que qualquer contaminação seja passada novamente, seja um meio de transferência para o seu colega de trabalho. Os resíduos gerados, eles devem ser acomodados em saco plástico e eles devem ser devidamente lacrados. Uma vez que isso for feito, vocês vão tentar de todas as formas não deixar resíduo no cliente. Não é para deixar resíduo no cliente, a não ser que sejam peças grandes que vocês não consigam se locomover com elas. Mas, sendo um resíduo que dê para você fazer o transporte, você vai colocar dentro de uma sacola plástica, vai lacrar devidamente e vai levar para o EPAD para o descarte, ok? E aí, lá no EPAD vai ter um ambiente para vocês poderem fazer o descarte, tanto dos EPIs que vão ser descartados, quanto desse material que vocês precisam descartar devido à troca, substituição de peças e tudo mais. Terminou tudo, limpar o ambiente. O ambiente deve ser limpo, o 5S deve ser devidamente aplicado. Então, higienização do ambiente, retirada de peças, sujeiras que vocês fizeram na execução da tarefa. Isso deve ser limpo e só então, após essa limpeza, essa organização, é que vocês podem entregar a tarefa para o cliente. Então, terminei minha atividade, eu vou tirar lá meu Tyvek, eu vou tirar lá meu avental e eu vou descartar esse material. A proteção respiratória também será descartada. E eu vou estar lacrando, vou estar colocando tudo isso dentro de uma sacola plástica, vou lacrar devidamente e vou estar levando esse material para ser descartado no recipiente adequado lá no EPAD. E aí eu falo lá no EPAD porque eu tenho pessoas que vão estar trabalhando devidamente no EPAD, e aí tem-se uma área específica no subsolo para descarte, mas pessoas que vão para outros clientes fora do EPAD, que é o caso da equipe volante, talvez não tenham aonde colocar esse resíduo. Então, você vai trazer esse resíduo e você vai estar colocando no EPAD. Caso o cliente disponibilize uma área de descarte, aí é outra coisa, mas tem que ter autorização dele para poder descartar esse resíduo no ambiente, ok? Fazer a higienização do rosto, das mãos, com água e sabão, porque agora tudo é álcool em gel, tudo é álcool 70, álcool 70, álcool 70, beleza, mas o álcool 70 ele não substitui a lavagem das mãos. Eu preciso lavar as mãos com água e sabão, preciso lavar o meu rosto, partes que podem estar expostas, elas precisam ser devidamente higienizadas para evitar a contaminação. Não é só do Covid não, gente, é também com outros micro-organismos que possam estar presentes no ambiente. O EPI ele vai ser higienizado com água e sabão também. Se você for observar, não tem nenhum fabricante de EPI que mande você passar substância química. Por exemplo, o óculos, que é o óculos com vedação lateral, a vedação dele é com silicone. Se você colocar álcool nesse óculos, o que vai acontecer com esse silicone? Ele vai começar a se desfazer. Ele vai ter uma reação química, ele vai amolecer e ele começa a grudar, fica gosmento. Então, assim, não utilize álcool no EPI. O EPI deve ser lavado com água e sabão. O máximo que você pode fazer, caso você não tenha a água e o sabão no momento para trabalhar, é borrifar um pouquinho
dessa solução limpadora de água com cloro. E aí, para poder ter uma questão de higienização na questão de bactericida. Fora isso, deixe para lavar com água e sabão. Então, gente, é importante também vocês se atentarem, como eu já falei anteriormente, com relação ao isolamento da área. No deslocamento entre clientes e a base para o EPAD, né, para a base da Engepred, vocês precisam utilizar máscara o tempo todo. E aí vocês não vão estar utilizando a PFF2, vocês vão estar utilizando a máscara de tecido de vocês. Atenção com relação à questão de objetos pessoais, para não deixar objetos pessoais nem objetos de valor no ambiente de trabalho. Testar todos os equipamentos antes e depois das atividades. Não utilizar acessórios como anéis, cordões, pulseiras, fitas nos braços, porque isso acaba trazendo um risco maior, tanto de aprisionamento das mãos, como também na questão da contaminação. E, terminando aqui, sejam prudentes, respeitem o procedimento de segurança. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato com o supervisor. E aí, assim que possível, a gente vai estar retirando as dúvidas de vocês. O supervisor está bem alinhado, porque a gente montou o procedimento junto. Então, eles têm conhecimento, todos eles têm um conhecimento específico de cada um dos procedimentos. Teve dúvida, conversa com ele. Se ele não souber responder, ele vai estar conversando comigo e a gente vai estar esclarecendo a dúvida, tá bom? Então, até a próxima, até o próximo treinamento. Bom trabalho, sejam prudentes, usem os EPIs, usem a máscara, porque eu sei que é incômodo, mas tem que usar, tá bom? Cuidado! Tchau, tchau para vocês. Até a próxima.